Pessoal, mais um presentaço que eu recebo de um amigo. Esse amigo pediu para manter a privacidade dele e é óbvio que eu vou anuir a isso, né? Então tinha um personagem famoso que preferia se manter anônimo, então nós vamos chamar esse amigo de Mr. M, tá? Eu e o Mr. M, a gente já bate um papo pelo e-mail já há algum tempo, e ele sabedor que na primeira vez que o supermercado botou em promoção a Century Claude Trogot, vocês já viram que o francês não é o meu forte, né? Eu falei assim, bom, eu não preciso, mas no preço que estava, eu até compraria, mas não enviava para Minas Gerais. Aí o Daniel entrou em contato e falou, senhor Cabral, se você não comprou a Century, não compra não, que eu estou te mandando uma, não é uma Century, mas é na mesma linha. E aí, no final do mês passado, o Mr. M entrou em contato comigo e falou, Cabral, eu vou te mandar uma Century dessa. Eu falei, rapaz, não precisa. Ele falou, não, eu vou te mandar a Century. Então tá. Passado poucos dias, 4, 5 dias, sei lá, o correio me entrega. Só que não veio só a Century, veio o pacote de cutelaria completo. Veio a Century, veio um canivete Famachil, que eu até comentei com ele que há alguns anos eu tentei comprar, mas não achei aqui, porque alguns amigos indicaram que o custo-benefício era interessante. Me mandou uma faquinha, uma emulsão, eu acredito que seja uma emulsão de polimento à base de alúmina, e uma lupa de 4 vezes, essa aqui minha mãe com um LED, minha mãe já tomou conta dela, ela falou que é dela, que é para fazer sobrancelha, tirar o buço, sei lá o que, né? Pois muito bem, vamos começar falando dessa faquinha aqui, gente. É uma faquinha tipo paring knife, tá? Ela vem com essa capinha, o que é uma boa coisa para proteger o fio, tá? Não sei qual o aço, pelo nível de polimento, parece ser um aço aí na casa de 0,3% de cromo, tá? Ela é uma faca interessante, a espessura máxima da espinha é de 0,8 milímetros. E ela parece ser integral, mas na verdade cá na região do fio ela tem 0,7, então tem um pequeníssimo taper down dela, da espinha para o fio, tá? Mas ela é basicamente espessura integral. Ela não vem com esse fio, isso aqui já fui eu que fiz um bom desbaste ali, eu praticamente a deitei na pedra carborundo, fiz o desbaste e dei um microfio de 15 graus. Gente, o fio é bom, é suave, tá? É um fio suave, não sei por quanto tempo mantém, porque a dureza dela também é baixa, tá? Tá abaixo de 51 a dureza dessa faquinha. Mas com uma chaira lisa, ela recupera rapidamente. Ela vem solta aqui na empunhadura, o tangue escondido dela, você consegue movimentá-la e você sente o movimento aqui na região dos dedos, você sente que ela está jogando, então ela não está travada, isso é fácil de corrigir. E eu vou corrigir isso porque pode eventualmente provocar um acidente. Eu vou abrir aqui o dorso da empunhadura, colocar cola epóxica, fechar de novo, está resolvido, tá? É uma paring knife, tá? Pela pouca espessura ela funciona para praticamente tudo. Claro, não vai ser melhor do que aquelas President Choice, porque elas são taper down da espinha para o fio bem acentuado, inclusive o paquímetro. Enquanto o paquímetro no ombro do desbaste do fio aqui está a 0,7 e é 0,7 nela praticamente toda até chegar na espinha que é 0,8, a outra, a mais grossa, a mais peituda,
o paquímetro travado a meio milímetro, ele entra, acho que 0,4 ou 0,5 nela. A melhor, a azul clara, entra 0,3. A azul claro entra 0,7, a meio milímetro. Então essa faca aqui deve ser boa para queijo mussarela, tá? Verdura e tal, mas é o tal caso, cascar fruta, é aquilo que eu falei, quanto mais lâmina a gente tem, gente, menos lâmina a gente tende a usar, porque você acaba selecionando aquelas melhores em habilidade de corte, tá? Que é o caso daquelas President Choice que vieram. Então essa aqui vai ficar na cozinha, pai usar e tal. Eu pessoalmente vou usar a President Choice por causa da geometria, tá? Essa aqui você passa o dedo, você percebe que a espessura é integral praticamente até o fio. Como eu falei, a diferença é mínima. Aqui está 0,8, aqui está 0,7, tá? Não sei por quanto tempo mantém o fio, não testei ainda, mas é aquele caso. O fio vai se perder nela, muito provavelmente por rolamento. Passou numa chara de aço lisa, está cortando quase como 0 km de novo, tá? Então, é uma capinha plástica, só para proteger a lâmina e o fio, muito bom isso, tá? Vai ficar na cozinha. Essa lupa não tem muito o que falar, é uma lupa de vidro, 4 vezes e tal, minha mãe já tomou conta, essa eu já dancei nela. Esse Famastil, gente, é uma imitação de um canivete suíço, tá? O aço, pelo nível de polimento, me parece também algo na casa do 0,3 de cromo, no máximo 0,5, tá? 0,3 no máximo 0,5. A geometria é um pouco mais peituda também, tá? Então, se for um aço, por exemplo, com 0,3 de carbono, ele é bem mais resistente que o próprio Victorinox, se você quiser fazer alavanca ou abusar da lâmina, tá? Porque o 1041-16 ou 1041-10 do Victorinox não aceita muito isso não, tá? Um fio fino também em termos de suavidade de corte. A dureza está abaixo de 52, tá? Abaixo de 52 ou abaixo de 53. Na verdade eu não medi bem, porque como eu ainda não voltei para baixo aqui em casa ainda, então os canivetes estão guardados e as lâminas estão guardadas em outros lugares. Só testei contra o Victorinox. Na pancadinha o Victorinox sequer marca, e ele dá uma indentaçãozinha relativamente pronunciada. Então a dureza certamente está abaixo de 53, tá? Mas pega esse fio aqui, tá? Uma coisa que eu achei defeito, a mola dele é muito fraca para a lâmina principal, tá? Muito fraca mesmo. Isso me parece defeito de construção, a não ser que eu tenha dado azar, tá? Porque eu já vi gente comentando que ele é muito duro para abrir e para fechar. Eu falei, uai, então pode ser que eu tenha dado azar, tá? Já a lâmina pequena dele, a tensão da mola tá perfeita, tá? Para a lâmina pequena, a tensão da mola tá mais do que perfeita. Não tem o que fazer reparo, tá? Também a geometria da lâmina é mais peituda, fiz um bom desbaste e alívio, e o fio ainda é mais refinado do que o da lâmina principal, tá? Mesma coisa, ambas as lâminas estão com microfio de 15 graus, ambas tanto a pequena quanto a lâmina maior, mas o corte da pequena é mais suave, bem mais suave do que o da lâmina maior, tá? Tem diferença de tratamento térmico? Eu acredito que não, mas como essa lâmina é mais fina e menor, pode ser
que ela tenha colocado mais carbono em solução, tá? E com isso tenha ficado um pouco melhor, tá? Não sei, é um chute, tá? Ele vem com um palito de dente, que é plástico, tá? Muito melhor do que acrílico, tá? Porque o acrílico quebra, o plástico ele flexiona e volta, então o palito tá ok. Já a pinça, gente, a pinça é uma porcaria. Primeiro que os dentes dela não casam, tá? A mordedura dela não casa. E olha só isso. Metal de lata, como os americanos dizem, tá? Tratamento térmico aqui é zero, inexiste. Ou seja, como pinça ela não funciona, tá? Não é igual do Victorinox, que a pinça é uma beleza. O saca-rolha, o sistema de fixação dele me pareceu interessante. Parece que tem um pino entrando na mola principal e na divisória, que me parece ser aço e não alumínio como no Victorinox, tá? Tem um jogozinho aqui, mas eu acho que para saca-rolha deve funcionar bem, tá? Uma boa ponta, é bem executado, e quanto a isso, legal. Só a fixação dele que eu não sei se ela aguenta muita torção, tá? Por causa do tipo de fixação. Tem uma argolinha de inox aqui para lanyard. Uma coisa também, gente, um outro probleminha. O jogo da lâmina, tá? Ela tem um jogo lateral e como a mola é muito fraquinha, ela tem esse jogo aqui, tá? Mas pelo custo-benefício, como vocês viram o fio, a chave de... Vamos fechar o abridor de lata. O abridor de garrafa, chave de fenda, tem uma excelente tensão, tá? Uma tensão boa que dá para usar. Eu não sei a estrutura geral, mas ele é bem firme. Ao contrário da lâmina principal, ele tá bem justo, tá? Agora, eu não sei o quanto que a estrutura aguenta você forçar para torção lateral, tá? Pelo custo-benefício, é um canivete que eu teria para deixar no carro, tá? No porta-luva, na gaveta da porta, próximo ao freio de mão, para uma eventualidade, tá? O abridor, esse aqui é uma cópia do Spartan, tá? O abridor de lata já não tem essa segurança toda na mola, tá? Ele é mais ou menos como a lâmina principal. Eu dei uma afiadinha aqui, tá? A fiação de fábrica é bem meia boca, mas como vocês viram, pega um bom fio, tá? A tala é plástica, tá? Não sei a fixação porque eu não removi, não vejo função nisso, remover para ver qual a fixação, não removi, mas é o que eu estou falando, pelo custo-benefício, eu não sei o preço, mas pelo custo-benefício, o Mr. M me informou que custa acho que 10 vezes menos, ou mais 10 a 12 vezes menos que um Victorinox Spartan. Então um canivete para você ter numa maleta de ferramentas, no carro e tal, nesse preço eu acho que vale a pena, tá? Ele me mandou esse polidor de metais, que é uma emulsão à base de alúmina, né? Óxido de alumínio. Eu falei com ele, Mr. M, eu devo estar com umas 10 ou 12 facas aí, que nem lixa eu lixei, nem lixa 600. Eu não vou polir faca minha, né? Eu provavelmente vou usar esse polidor nas minhas restaurações metálicas no consultório. Vou usar para polir as restaurações. Faca nem pensar, eu não pulo nenhuma minha. E tendo óxido de cromo e umas outras pastas de polimento, eu não vejo por que eu usaria isso aí para polir alguma faca, se eu não uso nada para polir faca nenhuma minha, tá? Então eu falei com ele, Mr. M, isso aí provavelmente eu vou usar nas minhas peças de metal no consultório.
em vez da pedra pómez ultra fina, eu vou testar para ver o resultado que ele dá, tá? É uma emulsão branca, vamos ver o que acontece. E o que seria o presente mesmo, porque isso tudo veio no pacote, porque o presente seria só a Century, isso aqui veio de gruja, como diz o outro. O Mr. M teve a gentileza e o despreendimento de me mandar um set completo de cutelaria. A faca Century, gente, ela pesa 152 gramas, comparada com aquela President's Choice, que a folha é mais larga. A President's Choice pesa 168 gramas. Dentes, essa aqui tem 5 dentes, tá? 5 serras por polegada. A President's Choice tem 3,5. Dureza, medi e remedi contra 2 Victorinox meu, dureza está entre 55 e 55 e uma borrachadazinha aí, porque dá uma micromarca no Victorinox e tem uma marquinha um pouquinho maior nela, tá? Vem com boa afiação de fábrica, mas eu percebi alguns detalhes. Por exemplo, a espinha não é canto vivo, é chanfrada, mas é chanfrada mesmo, só passaram na lixa. Tem inclusive a marcação da lixa na espinha de um lado do outro, fazendo um chanfro, tá? Eu acredito que seja para cortar custo, né? Porque é uma faca de parceria com o chefe Claude, né? Então, como o chefe deve receber alguma coisa, a Tramontina procura cortar custo. O aço é o mesmo da linha Centro. O tratamento térmico, me parece que eles... A própria Century fala que é de 55 a 58, então ela está no espectro, tá? Só que a minha chefe Century, por exemplo, está com 57. As quinas não são vivas, mas são polidas. Isso tudo é custo que se agrega. Por exemplo, o policarbonato dela, e é policarbonato a empunhadura, não é polido, o que eu acho uma vantagem. Porque o grip, o acabamento é impecável, tá? Você não tem rebarba, não tem nada, só não é polido igual a Century Chef que eu tenho, tá? Mas eu prefiro ele assim, porque o grip é melhor, você tem mais segurança na pega, tá? É bolster integral, tá? Cabral, isso até o Daniel me questionou. Acho que foi o Daniel mesmo? Não, foi o Mr. Agora eu não me lembro. Eles pegam uma barra de aço nessa espessura e desbaçam até ficar nisso? Não, gente. É uma barra de aço basicamente nessa espessura aqui. É soldado um bolster a quente, tá? Soldado a quente. Tanto é que você não vê sinal de emenda, tá? Mas é soldado a quente. E aí é configurado numa prensa e depois é feito o desgaste. Desgaste dessa lâmina, por exemplo, ele é bilateral, um lado e outro, fazendo isso até ficar um peitozinho quando é feito as serras de um lado, tá? Como eu já falei, são 5 dentes por polegada. As espículas dos dentes, as pontas dos dentes são muito bem feitas, tá? Muito bem feitas, absolutamente simétricas, e todas elas têm uma pontinha, tá? Então a máquina que faz isso tá bem calibradinha, tá? Comparando com a President's Choice, essa serra é um pouco mais agressiva. Não é porque tem mais dentes, é porque como os dentes são um pouco menores, a razão entre profundidade, o arco do dente, tá, com a altura dele é maior. E como as espículas são bem marcadas e bem acentuadas, gente, isso aqui eu passei só numa chairinha lisa, tá, de aço lisa fininha que eu tenho, porque tava com umas rebarbinhas, tá? Tinha assim umas rebarbinhas,
mas só de passar na chaira de aço lisa. O resultado é esse que vocês estão vendo. Tá? Então, muito bem executada. Essa aqui, ela veio com 2 espículas aqui amassadas e rebarbadas. Provavelmente foi na fábrica, deve ter impactado em alguma coisa. Eu só peguei uma peguei uma hastezinha cerâmica, passei, tirei a rebarba e depois só na chairinha de aço liso. O resultado é esse que vocês estão vendo. O polimento é eu chamo de esfumaçado. Isso aqui deve ser uma lixa, eu acredito que 220, no máximo 220, tá? Vai evitar a corrosão, é lógico, evitaria muito mais se esse polimento fosse maior, tá? Mas, de novo, nós entramos na questão de custo, tá? São 3 rivetzinhos de alumínio, igual a Century Chef que eu tenho, a mesma coisa, tá? A empunhadura é muito confortável e, como eu já falei, o fato de não ser polido, tá? Não é nada áspero não, tá, gente? Só não ter aquele polimento que fica parecendo lisinho, o grip fica muito melhor, você tem muito mais segurança para pegar. É o tipo de... e outra coisa, talvez a caixa sirva, você apoiando, ela é, vamos dizer, reta, se os amigos me entendem. Todas as espículas dos dentes, praticamente, tocam na caixa. A President's Choice é ligeiramente arqueada. Quando você encosta a frente dela, fica um pouco levantada assim. Qual é melhor, qual é pior? Não sei. Eu acredito que para um corte mais perfeito, né, esse tipo seja melhor, porque todos os dentes estão alinhados. A outra deve cortar um pouco melhor, apesar de que com o menor número de dentes isso fica um pouco prejudicado. Mas por quê? Por ela ser ligeiramente convexa, abaulada, você tem um poder de corte um pouco melhor dos dentes que estão em ação. Esse aqui, a força fica bem distribuída quando você está fazendo o corte, mas como os dentes são menores, uma coisa compensa a outra, tá? A grande verdade é que são 2 facas de serra excepcionais. Essa Century, a espessura dela, gente, eu não me lembro agora, mas acho que é... Não, eu vou estar chutando. Pior que eu não tenho nem régua aqui em cima. Eu medi com o paquino, mas sinceramente não me lembro. Não me lembro mesmo. Ela é um pouco menos... É pouca coisa mesmo, tá, gente? Pouco menos espessa do que a President's Choice, tá? Tem um ligeiríssimo distal taper, tá? Ligeiro distal taper. Agora tem um taper down acentuado, desde a espinha até aqui, tá? Eu também não me lembro da medida do paquino no ombro dos dentes, mas acho que é 0,4 ou 0,5, não sei, tá? Na verdade eu estou chutando. O que eu posso dizer é o seguinte: quem tiver a sorte de ter comprado uma faca dessa, tem faca de pão para algumas gerações, tá? Se você fizer a manutenção com uma chaira de aço lisa, não precisa cerâmica, chaira de aço lisa, uma vez, eu não sei com que frequência você corta pão e outras coisas, carnes, verduras, tomates com ela, porque ela funciona muito bem para isso, mas uma vez por trimestre ou semestre, não sei, ou quando você perceber na unha, vocês veem que aqui não tem nada, ó. Quando vocês perceberem na unha qualquer rebarbinha, passa numa chairinha lisa, e vai ser difícil, tá? Porque pão para dar rebarba nisso aqui
vai ter que ser um pão normalmente caseiro, de crosta bem grossa e bem dura, ou uma carne com uma crosta bem torrada. Talvez faça alguma rebarbinha, eu acho pouco provável. Uma vez só, 2, 3, 10 vezes eu acho pouco provável. Por quê? Com dente, mais de 90%, mais de 95% da área de corte fica protegida, por exemplo, de impactar na mesa, na tábua, numa superfície rígida, tá? As espículazinhas dos dentes, se formar uma rebarbinha, não interferem no corte, tá? Pode não deixar aquele corte 100% perfeito, vai ficar, vamos dizer, 95% perfeito, ou seja, ele vai dar um triscozinho a mais de migalha de pão no cortar o pão. Por quê? Porque quando você tem essa espícula com uma rebarbazinha, ela cisalha a casca do pão ou a casca da carne e tal, mas é uma coisa negligenciável, visto que a maioria do corte vai ser feito com a parte interna do arco do dente, tá? Mas é o que eu tô falando, uma faca dessa, gente, é para durar uma vida inteira. E a não ser que você corte demais, e olha, eu vou falar pela minha Tramontina, daquela linha baratinha que eu mostrei, eu esqueci, Ultra Corte, tá? Ela tem, acho que 1 milímetro, um pouco menos de espessura, é espessura integral, não é taper down igual essa, ou a President's Choice. E ela tem o quê? No mínimo 20 anos de uso. E eu não precisei refazer a serra, eu só precisei afiar, tá? Então, quer dizer, se aquela faquinha dura isso tudo, e aqui em casa a gente corta muito pão, nem tanta carne. Carne eu tenho outras facas para cortar, mas pão e bolo e broa e o diabo a quatro, e aquele pão torradinho. E a gente faz muito pão em casa, principalmente pão de cebola, pão de batata. Então, uma faca dessa é para passar literalmente de pai para filho e depois de filho para neto, tá? Se você tiver o mínimo de cuidado, tá? Mínimo. Não estou falando para ficar cheio de cuidado, não. É o mínimo de cuidado. É não ficar deixando cair, não ficar deixando impactar os dentes numa mesa de pedra, de vidro, de aço e tal. É faca para mais de uma geração, gente, tá? Por quê? Porque o fio não desgasta tanto, tá? A confecção dela, mecanicamente, é muito bem feita. O fio está exatamente no centro da... Uma coisa interessante, vocês não vão ver, tá? Mas o famoso teste dos 3 dedos, sem o dedo deslocar das espículas dos fios, a hora que eu tiro, eu vejo que a pele começou, ela fica esbranquiçadinha, porque começou a cortar a pele. Você não sente nada, tá? Mas se você deixar passar um pouquinho, correr um pouquinho, isso aqui, não sei se a câmera vai pegar, eu consigo ver os lanhozinhos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, ela faz isso, a President's Choice faz isso, tá? É por isso que eu estou falando, gente, quem teve a sorte de ter acesso a essa promoção, o Mr. M mora numa região atendida pelo supermercado, então ele me deu esse presentaço. Gente, é uma faca chique, tá? Que corta muitíssimo bem pão, bolo, broa, torta, o diabo que você quiser, tá? Uma geometria fora de série para cortar, um balanço muito bom na mão, tá? A linha dela de distribuição de peso é essa aqui, exatamente, tá?
muito confortável na mão, tá? A quina aqui talvez é um pouco mais viva, nada de que 2 segundos de uma lixinha 600 ou 1000 passada aqui não resolva, tá? Aqui tem o chanfro da mesma forma que na espinha, foi feito na lixa, tá? E não se preocuparam em polir para poupar custo, como eu já falei. Na empunhadura, essas quinas não são vivas, portanto não incomodam na mão, você não precisa lixar, tá? Você pode cortar torrado o dia inteiro, se você quiser, cortar pão o dia inteiro, não vai incomodar a mão, tá? O peso, como eu já falei, 152 gramas, tranquilo, tá? Como eu já falei, é um taper down da espinha para o fio acentuado, tá? Então ela forma uma cunha mais aguda. É uma faca fora de série para cortar, gente. Fora de série para cortar. Quem tinha alguma preocupação, faca de promoção e coisas, se não comprou, perdeu uma das grandes oportunidades da vida, tá? Porque é uma faca excepcional, tá? Cabral, qual que é melhor? Ela ou a President's Choice? Gente, não tem melhor, tá? O que eu diria é o seguinte: se essa tá com 55 e a President's Choice tá com, sei lá, abaixo disso, eu, Cabral, se for assim, escolhe uma ou outra, eu sempre vou escolher a faca com bom tratamento térmico e maior dureza, tá? Bom tratamento térmico, ambas têm. Essa é a de maior dureza. Óbvio que qualquer lâmina minha, tendo bom tratamento térmico, eu vou optar pela maior dureza, gente. Isso é uma questão pessoal minha. Cabral, faz diferença na vida útil dela? 55 contra 53, na verdade não, gente. Na verdade não. É lógico, o fio dessa vai durar mais. Por quê? Porque a dureza vai rolar um pouco menos. Mas são facas para o amigo passar por 1 ou 2 gerações, se tiver cuidado, tá? Lógico, o policarbonato com fibra dessa é superior ao plástico da outra? É. Mas você vai fazer o quê? Você vai pegar uma faca e riscar? Porque o policarbonato risca. Não risca igual o plástico, mas risca. O policarbonato é resistente à lavadora, como o plástico é. O policarbonato pode ser um pouco mais resistente. Mas se o aço é o mesmo, e provavelmente é, tá? Nós estamos falando da classe 104110, 104116, o X cromo 55, o X cromo 50, MOV 15, MOV 14, é a mesma classe de aço. O tratamento térmico parece ser muito bom para ambas. Então, quer dizer, sua decisão tem que recair sobre o preço. Porque o tamanho delas é basicamente o mesmo. A President's Choice só tem a folha um pouco mais larga, tá? É um pouquinho mais espessa, se eu me lembro bem, mas é pouca coisa. Então, quer dizer, a decisão do amigo deve recair sobre o preço. Por exemplo, entre escolher uma dessas 2 facas. As 2 vão atender muito bem. Se você quer um fio, uma serra de corte, não é um fio, uma serra de corte um pouco mais agressiva, essa com 5 dentes por polegadas, pela razão entre profundidade do dente e distância das espículas, é mais agressiva. Mas a outra corta muito bem também, gente. Então,
Fica mais na questão do gosto pessoal, tá? Fica mais na questão do gosto pessoal. E é o que eu volto a insistir. Se o amigo ainda tiver chance de comprar na promoção e não comprou porque estava suspeitando, pensando que poderia ser o que eles chamam factory second, né? Ou seja, refúgio de fábrica e coisa, não é não, gente. Está certo, eles pouparam alguns custos em polimento, em acabamento, por exemplo, do chanfro da espinha, mas isso interfere na função da faca? Zero. Lógico, se você passar a mão aqui, o dedo, estou passando com força, tá? Olha lá, vocês estão vendo que o meu dedo está mudando de cor, tá? Por causa da pressão. Você sente uma ligeira aspereza, mas não te machuca ou corta o dedo, tá? Se fosse polido, bom, se fosse polido seria menos ainda, tá? Mas aqui literalmente, estava com uma quina viva, chegaram e fizeram isso, ó. Passaram na lixa, pronto, deu um chanfro de um lado, um chanfro do outro. Aqui não foi passado, tá? Então essa porção aqui, a quina é viva. Eu acredito que se eu forçar o dedo aqui, não vai cortar, mas vai dar uma marcazinha no dedo. Então essa porçãozinha aqui não foi chanfrada, tá? Isso é problema? Zero, nenhum, tá? Você corre mais risco cortando um pão. Não você, porque você já vai saber o tanto que sua faca está afiada. Mas igual aqui em casa, que quando ainda se recebia visita, porque eu ainda não liberei aqui em casa por causa do meu pai e minha mãe, tá? Eu não vou arriscar a saúde dos dois. Tem parente que fica até bravo comigo, mas eu prefiro que eles fiquem bravos comigo do que eu tenha que reclamar depois. Então eu não tenho o menor problema com isso, né? É como eu falo, a família é importante, mas a família mais importante é imediatamente próximo a mim, tá? A família como um todo é importante, mas meu pai, minha mãe e meu irmão são mais importantes que todos. Então, eu pessoalmente não arrisco. Desculpe. Hoje minha mãe tomou a segunda dose de reforço, né? E a antigripe. Então eu falei com ela, ó, daqui a 20 dias, 21 dias, eu te deixo ir no salão cortar o cabelo, sem problema nenhum. Antes ela não ia de jeito nenhum, tá? Festa de família, aniversário, eu falei, por enquanto você não vai não, tá? Isso é uma posição pessoal minha. É meu pai e minha mãe, eu sei o tanto que eles valem para mim e eu prefiro pecar, nesse caso, pelo exagero, tá? Do que pela benevolência. Você, mas sua mãe não está estressada? Está estressada, 2 anos em casa já, 2 anos e pouquinho, 2 anos, né? E está estressado? Está estressado. O pai nem tanto, o pai leva mais de boa isso. Mas eu prefiro que ela fique um pouco estressada do que eu tenha que arcar com um problema potencialmente maior. Pode não ter nada. Ela, depois de mim aqui em casa, foi quem teve o caso um pouco mais sério de Covid, mas não precisou de hospitalização nem nada. E eu não sei nem se o caso dela foi sério, porque ela já tinha um problema respiratório, mas ela estava também com um pouco de depressão, né? Por causa isso foi no meio do ano de 2020, depois do meio do ano, então ela já ficou com um pouco de depressão, então eu não sei o tanto que isso agravou. Mas depois de mim foi quem teve o caso sintomático mais relevante de Covid, então eu não arrisco mesmo, tá? Isso é uma posição minha, não estou falando que todo mundo tem que fazer, cada um sabe o que faz, tá? Essa é uma posição minha. Mas é isso, gente. Então quando puder voltar a receber visita, e eu espero que isso seja esse ano, né? Não vai ser ainda para o aniversário dela, que é no final desse mês, ainda não vou fazer festa, tá? Apesar dela já estar aí com 20 dias de vacinada,
Mas meu irmão, por exemplo, não vai ter vacinado. Ele já vacinou o reforço, mas isso tem 2 meses. Então eu não vou arriscar, tá? O ano que vem com certeza. E aí vão ficar 2 facas na mesa para o povo cortar talvez uma carninha, cortar um pãozinho caseiro para comer com queijo, cortar uma torta, um rocambole, um troço assim. E 2 facas que vão fazer bonito e que se alguém bobear e deixar passar, vai abrir a mão, como é relativamente comum aqui em casa com visita. O pessoal vira, poxa, Cabral, mas até faca de pão? Eu falo, mas tem que cortar, né, gente? Porque o povo está acostumado a pegar e fazer força, o pão amassa e tal. Não, essa aqui o pão fica, mesmo aquele pão fresquinho, quentinho, você corta ele sem ele amassar, sem enrolar o miolo. É uma maravilha, gente, é uma maravilha. Então é isso, tá? É agradecer ao Mr. M pelo presentaço, tá? Conjunto do presente, tá? Ele teve o despreendimento e a delicadeza de agregar mais esse set de cutelaria aqui. E o astro ou a estrela do presente é essa Century, tá? Que realmente é uma faca excepcional, tá? Se alguém ainda tiver a chance de comprar na promoção, não perca tempo. Vale muito a pena. Foi mais ou menos o que ocorreu logo depois que eu ganhei de presente a Victorinox do Daniel, a desossadeira. Não sei por que cargas d'água, um amigo me avisou, Cabral, a Victorinox Brasil está numa promoção da desossadeira Fibrox de 7 polegadas, 1 polegada a mais do que a de 6, que eu ganhei de presente. Na época acho que era R$29. Gente, os amigos que eu tinha e-mail, eu passei e-mail, falei assim, ó, comprem porque esse preço não existe, tá? O frete estava baratinho para o meu caso, para o caso da minha cidade, estava baratinho, então eu comprei uma, não comprei mais por um detalhe, eu tinha acabado de ganhar uma, já tinha umas 6 ou 8 desossadeiras, né? Então não justificava. Aí também ia ter olho gordo demais. Comprei. Eu tenho que ficar procurando a aplicação para ela, porque hoje em dia a minha titular é a Suibo, que o Daniel também me deu de presente, tá? A Victorinox de 6 fica mais para frango e tal, e essa de 7 é a que tem menos uso, não porque seja inferior às outras, é porque para trabalhar nisso eu prefiro uma faca 1 polegada menor, já é melhor para mim, tá? Se fosse 2, melhor ainda. Mas então ela fica guardada lá para uma eventualidade, tá, gente? Então quem tiver acesso a essa promoção dessa Century, vamos dizer, como é que é o termo, gente? É uma parceria com o chefe Claude, mas tem um nome, uma expressão que está me fugindo. Se alguém estava em dúvida, não precisa ficar. Compre de olhos fechados que vai ficar satisfeito, tá? A relação custo-benefício é assim, astronômica, tá? Não tem o que falar. É uma Century, tá? É uma Century. Excepcional faca, e nesse preço, entrem agora mesmo na internet, quem é aí de São Paulo, se tiver chance para envio para sua região e ainda tiver, comprem. Eu fiz esse vídeo com muito atraso, tá? Porque a situação ainda não está 100%, tá tudo entrando nos eixos aqui em casa, mas ainda não está 100% normal, então eu fui enrolando um pouco. A grande verdade é essa, tá? Daria para ter feito antes? Daria sim, mas eu, na verdade, literalmente empurrei com a barriga, tá? Podia ter feito antes,
talvez mais amigos tivessem acesso à promoção, aqueles que estavam na dúvida na região de São Paulo, tá? da região contemplada pela promoção, porque vale muito a pena. E agradecer muitíssimo ao Mr. M, tá? É daqueles presentes, como eu falei, vai passar para outra geração. Como eu não sou casado, nem meu irmão, provavelmente vai passar para alguém da família que vai passar para a geração seguinte, tá? Então, mas tenham certeza disso. É uma lâmina que com certeza dura mais de uma geração, se você usar intensamente, tá? Se você for dono de uma padaria, aí talvez ela só dure a sua geração, enquanto você tiver a padaria. Mas para uma família que consuma muito pão, muita carne, torradinha e tal, umas 2 gerações eu acho que eu posso garantir nisso aí, se você tiver o mínimo de cuidado, tá? Então, quem tiver a oportunidade, se ainda tiver na promoção, se voltar à promoção, não fiquem em dúvida. Podem adquirir, porque a relação custo-benefício é assim, absurdamente favorável a quem comprar, tá? É uma peça de primeira qualidade, como a President's Choice, e eu não sei o preço da President's Choice, mas essa aqui na promoção estava saindo, acho que 19, 20 ou 29 reais, acho que 19, 20 reais, não sei. Gente, isso não existe, é como a Victorinox desossadeira a 30, tá? Não existe, tá? Então quem tiver chance, não perca a oportunidade. Mr. M, mais uma vez, atendi o seu pedido, não questiono, você pediu para manter a sua privacidade, ela está mantida, mas eu tenho que agradecer demais, porque é um senhor presente, viu? Como eu falei, é uma lâmina para durar bem mais de uma geração, tá? É coisa de passar de pai para filho e filho para neto do pai que passou para ele. É coisa de primeira, tá? E com o mínimo de cuidado, é aquela que corta o pão sem esmigalhar, sem esfarinhar, corta torrada sem deixar aquele monte de migalha, o pão não embrulha o miolo, assim como a President's Choice. É coisa de primeira, gente. E a geometria ajuda no corte, o balanço ajuda no corte, o tipo de dente ajuda no corte. Então a única coisa que o amigo tem que fazer é a manutenção. Talvez a cada trimestre, a cada semestre, uma chairinha lisa e tal, e ela vai continuar cortando assim por anos, até chegar um dia que talvez o amigo tenha que fazer um microfiozinho. E o microfio eu já expliquei como é que faz em serra. Ou é usando uma chaira cerâmica fininha, ou uma chaira diamantada fina, ou uma quina de uma pedra bem avivada, você aviva ela em uma outra pedra e passa o lado em que foi feito, somente o lado em que foi feito o desbaste do dente. Passa na quina da pedra, devagar, e depois uma passada com ela quase deitada na pedra para matar a rebarba. Sua faca vai voltar a cortar por mais alguns anos. Se você tiver as pedras triangulares do Sharkmaker, aí sua faca vai voltar a cortar por mais alguma década ou décadas, tá? Cabral, eu preciso fazer a manutenção nessas pedras triangulares? Não! Como eu estou falando, talvez uma vez por semestre, se você usar muito a faca para cortar pão e carne, uma passadinha numa chaira, num ângulo aí de, sei lá, 25 graus, tá? Uma chaira lisa. E o lado dos dentes que não tem desbaixo, com a faca quase encostando na chaira, pronto. Qualquer eventual rebarba que tenha, você corrige. Cabral, se os dentinhos, as espículas dos dentes, né, a espinha entre os dentes, começar a refletir um pouquinho de luz, sinal de que as espículas estão impactando e tal, e
deformaram um pouquinho, eu tenho que corrigir? Não, não tem que corrigir. Isso não vai interferir no bom corte da faca, tá? Talvez você não tenha um corte 100%, você tenha 95%, 97%. Isso não é justificativa para você tentar melhorar e potencialmente causar algum pequeno dano e tal, não justifica. Não precisa mexer por causa disso. Somente quando você perceber uma rebarba na parte interna dos dentes. E aí basta passar a unha. Ah, Cabral, eu não tenho unha, não tem problema. Passa a ponta de uma faquinha, se ela não travar em nada. E a mesma coisa do lado de cá, significando que não tem rebarba, sua faca está perfeita, gente. Se tiver uma rebarbinha, uma chairinha lisa, fina. Ah, Cabral, eu só tenho a chaira grossa. Eu acho que a chaira grossa resolve também, gente. O ideal é uma chaira um pouco mais fina, tá? Eu tenho umas hastezinhas fininhas que funcionam como chaira, eu uso. Mas se não tiver uma chaira comum de aço lisa, vai funcionar em boa parte do dente, tá? Então, isso é faca para durar muito tempo, gente. Inclusive com o corte dela, tá? Não só o corpo da faca, perdão, mas o corte dos dentes. E como os amigos viram, essa tá fora de série. Vocês veem que eu não melhorei o fio. Ele pode ser melhorado? Pode. Se eu passar na minha hastezinha triangular da Sharpmaker, ele melhora. Mas precisa melhor do que isso? E eu estou passando bem devagar. Tem gente que passa assim, ó. Chega e faz isso. O corte é limpo. Passando devagarzinho, tá? Então, Mr. M, presentaço. Como eu já falei com o Daniel, não tenho palavras para agradecer, então fica apenas o meu muito obrigado, tá? Mas adorei o presente e vai trabalhar junto com a outra, tá? Porque uma vai ficar numa mesa, a outra vai ficar na outra, então ambas vão ver serviço. Não dá para guardar uma faca dessa, porque o prazer é usar, tá? Que ela corta e corta muito bem. Então, um enorme prazer é você cortar um pãozinho quente com ela, um pão murcho com ela, uma torrada com ela, porque o corte fica limpo, gente. Você corta o pão, como meu irmão costuma brincar, tem uns pães que vêm da padaria parecendo pão de presídio. O que é pão de presídio? Aquele que tem um buraco na massa, que dá para você esconder alguma coisa. Muitas serras de pão que eu vejo o pessoal usando, no sujeito ir cortar o pão, ela vai embolando o miolo, principalmente quando o pão está fresquinho. Então, gente, com essa faca, com a President's Choice, isso não ocorre, tá? O corte é limpo, certinho, o pão fica até mais gostoso, tá? Só tenham cuidado para quem está acostumado a passar com mais força e tal, cuidado para não cortar a palma da mão ou os dedos, porque ela corta, tá? Então é isso, gente. Quem tiver chance, compre, não vai se decepcionar de forma alguma. E Mr. M, brigadão pelos presentes, viu? Adorei, adorei, adorei. Um abraço a todos.